O Mara Ramos Entrevista está no ar e nós vamos continuar aquele papo que nós começamos lá na semana passada, quando nós conversamos com o Padre Beto, falando sobre a história do excomungado no século XXI. E hoje o nosso papo é com a Cristina Camargo. Tudo bem, Cris? Tudo bem, prazer te receber. Prazer é meu. Pirajuí conhece bem, em Pirajuí ela é só a Tina, né? Mas a Cristina Camargo é uma jornalista bastante querida, bastante conceituada no meio jornalístico, tem uma história no jornalismo. E a Cris acabou de lançar esse livro junto com o Padre Beto e contar essa história. Cris, como é que começou esse projeto do livro que vocês fizeram? Você contou que você acompanhou a trajetória do Padre Beto desde que ele voltou a Bauru, né? Isso te deu um referencial importante para o livro. Acho que dá para dizer que o livro começa antes mesmo do livro, porque eu trabalhei muitos anos em Bauru, em vários veículos, então eu lembro de quando o Padre Beto chegou da Alemanha e escrevia para jornais, e era aquela sensação, o padre, como você disse na outra entrevista, moderninho, né? Diferente, escrevendo sobre cinema e propondo questões que não estavam, pelo menos em Bauru, não estavam sendo colocadas, e, às vezes de forma polêmica, às vezes um pouco ácido, mas sempre de uma forma muito inteligente, instigante. Então eu acompanhei vendo tudo aquilo, né, como repórter, jornalista, e muitas vezes escrevendo. Eu escrevi bastante sobre a história dele na fase da excomunhão, porque eu morava em Bauru, mas eu era colaboradora da Folha de São Paulo em Bauru. Então, quando começou ser aventado que ele poderia ser punido, eu já propus para a Folha. Eu falei, é uma história que vai repercutir, porque vão punir. E de fato aconteceu essa repercussão, né? Sim, antes da excomunhão, né? Vão punir ou vão pedir para ele se afastar, e ele é um padre bastante querido, que tem muita gente que acompanha, e também polêmico, que interessa para jornal. Na época a Folha falou, mas será? Vamos esperar mais um pouquinho? E eu tive que insistir um pouco. Falei, não, vai repercutir, já está repercutindo. Vendeu a pauta bem. Pelo menos em Bauru já é uma grande repercussão. Eu acredito que vai repercutir mais. Aí quando aconteceu a excomunhão, que daí eles, né, um susto. De fato, eu nem sabia direito o que é excomungar, porque é uma coisa tão distante, né? Então, Idade Média, eu tive que pesquisar o que é exatamente isso. E daí eu comecei, fiz essa série de matérias, e aí foi uma grande repercussão mesmo. Tem jornais internacionais procuraram a Folha para repercutir, pela internet a gente consegue medir a audiência, então as matérias eram muito lidas. Você teve esse feeling mesmo de jornalista de perceber que isso ia ter uma dimensão maior. E daí teve essa grande repercussão, e eu percebi também, daí chega o livro, que tinha uma grande parte da história dele que as pessoas não conhecem, que é a formação dele na Alemanha, né, na Europa, que é a história dele na infância e na juventude, com os pais, com a família, na igreja. A ligação com a igreja, né? Que é o porquê essa pessoa que estudou tanto, que tem essa grande formação, quis ser padre. É uma pergunta que eu acho que eu fiz várias vezes na vida, mas por que padre, né? E daí ele explica bastante no livro. E aí eu achei que tinha muita história ainda para contar, apesar dele já ter dado muitas entrevistas. E foi daí que surgiu o projeto do livro. Surgiu o projeto do livro, que eu acho que também aí acabou se concretizando mesmo, de histórias que não tinham sido contadas ainda, que estão no livro. É seu primeiro livro, Cris? Sim. Você colaborou num livro que a gente fez para Petrobras na época da Letra, né? Você escreveu alguns capítulos do livro, acredito? Uma parte eu escrevi, também, né? Era um livro sobre inovação tecnológica, né? Isso. É um livro também, mas ali é uma reunião de várias reportagens, né? como se fosse isso. Talvez possa um considerar livro isso como segundo. Uma obra literária mesmo, esse é o seu primeiro livro. Sim, sim. Então você já escreveu livro, já fez filho, já plantou árvore.
Árvore, não tô lembrando, tá faltando. Então tá faltando. Já plantei junto com o ex-prefeito de Bauru, Rodrigo. Ah, que bom. Porque eu ia fazer entrevistas com ele plantava árvore. Muitas. Então já não tá faltando isso também no currículo, né? Ô Cris, assim, muito legal a sua trajetória também, né? Quem acompanhou, a gente, por sermos da mesma profissão, né, tá sempre por perto, assim, sempre se sabendo uma da outra, ainda que não tivesse uma convivência, né? Mas a Cris trabalhou alguns anos aqui no Diário de Bauru e depois no projeto do Bom Dia. E você sempre teve uma facilidade, uma capacidade muito grande, e até por isso também muito elogiada pelos seus colegas de profissão, para esse tipo de produção, de matérias que tenham esse caráter mais polêmico ou coisas relacionadas à política, esse tipo de... Esse é o seu tesão, assim? Essa é a sua paixão no jornalismo? Eu acho que a minha paixão é contar a história de pessoas. E por meio dessas histórias, contar a história de uma época, de uma região, de um momento histórico. Pode ser na política, pode ser na religião, em qualquer outra área. Por isso, eu acho que o livro também me chamou tanta atenção, porque é uma história como a do Padre Beto, né? Vamos combinar, né? Que é incomum, interessante. Uhum. E tem as pessoas gostam de saber. Eu acho que tem talvez um viés que me liga à história dele de gostar de ser questionadora também. Uhum. Não contar só a história oficial, não contar só o que é muito certinho. Olhar para os dois lados. Sempre, eu gosto dos personagens, das pessoas que a gente chama de personagens no jornalismo, questionadores, né? Que estão propondo alguma coisa diferente, nova. Fazendo coisas. E fazendo. Serve todos, coisa boa. Coisa boa é comprar com economia, com preço baixo de verdade todo dia. Coisa boa é passar no Serve Todos. Lojas em Garça, Pirajuí, Presidente Alves e Reginópolis. Coisa boa é passar no Serve Todos. Voltando um pouco para essa questão da política, e a gente, lógico, a gente acompanha você, conhece seu posicionamento em relação à política, e você vem de uma família de políticos, né? Isso foi uma coisa que já vinha de casa, já veio um pouco de berço isso? Eu comecei a cobrir política, eu achava que quando eu comecei no jornalismo, aqui em Bauru, eu achei que eu ia cobrir a área cultural, que é o que eu gosto. Uhum. Só que quando eu fui cobrir a área cultural, eu vi que não é uma área de tanto questionamento, é mais de reverenciar, talvez. Sei lá, você não vai entrevistar o Caetano Veloso e questionar o Caetano Veloso. Já na política, é baseado em questionamentos. Uhum. E eu achava que no jornal que eu estava naquele momento não tinha muito. Aí eu comecei na Câmara, comecei a cobrir e fui ficando. Uhum. Depois eu cansei um pouco desse processo todo, que ele é um pouco repetitivo, né? E daí eu falei, eu não quero mais, quero fazer outras coisas, quero cobrir coisas na rua mesmo, não aguento ficar repórter político muito em gabinete. Às vezes com um cafezinho, com um banheiro e lugar para sentar, e às vezes no chão mesmo, né? Como às vezes maltratado, como na história país, recente. Né? E eu enjoei um pouco daquilo, só que aí foi um pouco difícil eu sair, porque como eu acabei me especializando nisso, as oportunidades que surgiam era fazendo cobertura política, e eu falando, gente, deixa eu fazer outra coisa. Aí eu fui meio que procurando fazer outras coisas, eu mesmo fui me pautando para fugir um pouco disso. A maturidade também ajuda nisso, né? Você consegue selecionar um pouco melhor, né? Quando eu cobria política, eu gostei nos momentos em que eu estava descobrindo como funcionava. E depois que eu acho, né, lógico que tem muita coisa que surpreende ainda, mas depois que eu já meio que dominava aquilo, eu comecei a ver se repetindo, falei, chega, né? E dá uma sensação de estar fora da vida real, porque é realmente muito gabinete, ou de prefeitura, ou de câmara, ou de assessor, ou de não sei o que, é um mundo meio à parte, assim. Cris, e nessas suas andanças, hoje você está em São Paulo, né? Já passou por grandes jornais, por redações, por editorias diferentes, já escreveu essa história, que é uma história tão contundente, tão interessante, né? Do Padre Beto. Num momento como esse que nós estamos vivendo, de tanta fake news e tanta história relacionada ao jornalismo, ainda dá para acreditar no bom jornalismo? Fazer bom jornalismo ainda é algo que pode nos mover, de fato? Eu acho que mais do que nunca. Eu acho que mais do que nunca é necessário.
É lógico que eu vejo as crises, né, as diversas crises, sou muito ligada a jornalismo impresso. E eu sei de tudo que acontece, do que está acontecendo, da dificuldade e tal. Mas eu vejo tanto esse jornalismo mais tradicional meio que se estruturando, reestruturando para acompanhar esse momento, como muita iniciativa independente. Tem muita gente fazendo como vocês mesmos, os seus próprios veículos, ou propondo pesquisas, ou grandes levantamentos, muito, lógico, usando os mecanismos, as estruturas da internet, mas tem muita gente no país inteiro fazendo coisa interessante. Fazendo bom jornalismo, né? Fazendo bom jornalismo, com a dificuldade do financiamento, sim, mas também indo atrás e contando muitas histórias que não são conhecidas, né? O Brasil é imenso, com um monte de história desconhecida, com muitas causas sociais pouco reveladas ainda, então eu vejo muita gente, né? Tem muito o que fazer. E eu vejo bastante gente fazendo, enfrentando as dificuldades, óbvio, mas fazendo sim. O que é bom, né? Sinal que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, sim, né? Conseguir contar tantas histórias, né? Acho que é um sonho de quase todo jornalista, né? Sair do comum, só aquela, né? Sei lá, da coluna social, nada contra, mas... E no Brasil, até uma palavra que hoje é meio questionada, mas esse Brasil mais profundo, conhecer tudo que está acontecendo, muito político também deveria fazer, né? Antes de ficar falando que não sabe. Sim. Mas conhecer causas indígenas, quilombolas. Entender isso, né? Entender e ver como... sobre isso, né? Antes de falar, né? Como tem pessoa lutando para sobreviver, com o seu modo de vida tradicional, que tem que ser respeitado. E eu vejo assim, eu conheço bastante, eu trabalho como assessora de comunicação hoje em São Paulo, numa área em que eu tenho um certo contato com pessoas que estão fazendo isso, investindo nisso e contando histórias incríveis. Sim. E que elas possam se fortalecer cada vez mais para que essas histórias não deixem de ser contadas. Sim, né? sim. Então sempre vale a pena buscar boas fontes de informação, se informar corretamente para evitar a crença aí nas fake news, né? Que são tão devastadoras às vezes. Acreditar, né? Com um olhar crítico em quem está apurando, né? E não quem faz montagem e espalha pelo WhatsApp, por favor. Cris, legal, assim, ó, muito sucesso para você no livro, que venham outras histórias. Quem ainda não teve oportunidade de ler o texto da Cris, tem aqui a oportunidade. O texto da Cris é brilhante, uma das jornalistas que eu admiro muito e gosto muito de ler as coisas que ela escreve. Desejo muito sucesso a você. Obrigada. Tudo de bom, boa sorte, que a gente continue fazendo, que você continue fazendo, pela oportunidade de fazer o bom jornalismo que você sempre fez. Desejo para vocês também. Muito legal a iniciativa de vocês. Muito obrigada. E o Mara Ramos Entrevista vai ficando por aqui, com o apoio do Supermercado Serve Todos. Não esqueça de curtir a nossa página e de curtir este post desse vídeo, marcando um amigo para você ganhar um almoço lá no Supermercado Serve Todos. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Serve Todos, oh coisa boa!